Chegou a hora, Ronaldo Cavalieri, bom dia! Bom dia, Flávia, bom dia, Sopa, bom dia quem está nos ouvindo em casa, bom dia. Indo para o trabalho, né? Mais uma quinta-feira aqui trazendo uma história inspiradora, né? Para você que está aí questionando a sua vida profissional, você que muitas vezes se pergunta o que eu estou fazendo, né? Indo para o trabalho, se questionando. Pessoal, o mundo está mudando. E o mundo vai continuar mudando, né? Que bom, a gente né? precisa exatamente, né? Sempre olhar de forma positiva, né, Flávia? E a gente entender que tá tudo certo a gente mudar também. Tá? Tudo ótimo mudar. Exatamente. Então, quando a gente fala de carreira, é isso, né? Um caminho ali com páginas, né? Um livro com páginas em branco, prontos para escrever uma nova história. É isso aí. E hoje, no próximo capítulo, nós temos uma história linda que vai servir de inspiração aí para os nossos ouvintes. Linda como ela. Elegante, né? Maravilhosa. Muito obrigada. Ela entra no ambiente e impacta. Ah, muito obrigada. Fique à vontade para apresentar a nossa convidada de hoje, Vamos Ronaldo. lá, a nossa convidada super especial, ela tem uma trajetória de longa data. Verdade. Né? Uma experiência aí de mais de 37 anos no mercado executivo, sendo que 23 deles foi dedicado a executivo de vendas de empresas de tecnologia. Exatamente. Mas há 3 anos ela navega num universo fascinante. Simone Vivan, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao próximo capítulo. E antes de qualquer coisa, eu quero que você explique para o nosso ouvinte o que é ser uma sommelier. Então, muito obrigada por estar aqui, pelo convite. É um prazer poder falar sobre isso. Eu acho que sim, existem histórias inspiradoras e é muito bacana contar a minha história para as pessoas, para que elas sintam que a mudança, como vocês estão falando, realmente ela é muito possível e é uma mudança que, enfim, todas as mudanças são boas e nos fazem crescer, né? E realmente o sucesso ela vem quando você se compromete com essa mudança. Enfim, ser sommelier é muita coisa. Para ser sommelier, você pode fazer uma série de coisas. Você pode fazer catalogação de adegas, por exemplo, existem muitos colecionadores de vinhos, né, em adegas privadas. Você pode fazer aí a organização de adegas de restaurantes, você pode fazer a carta de vinhos de restaurantes, você pode dar aulas, você pode ser educadora, você pode ser comunicadora, você pode dar palestras, você pode trabalhar em salão num restaurante, você pode sugerir vinhos, você pode fazer muita coisa com relação ao vinho. Sommelier, na verdade, entende o vinho, entende muitas vezes a demanda e o gosto do cliente e entende como ele vai fazer para combinar, que nós chamamos de harmonizar, o vinho com a gastronomia escolhida pelo cliente. Então, assim, temos que ter um vasto conhecimento para que a gente possa fazer sugestões e encaixar tudo isso. Perfeito. Então, proporcionar uma melhor experiência de consumo. Experiência. E a experiência é a palavra. Hoje, pessoas escolhem e buscam experiências. Com o vinho é a mesma coisa. Perfeito. E, Simone, você está trabalhando nesse universo há 3 anos, né? Sim. Posso ser indelicado em relação a saber a sua idade? De forma nenhuma, eu tenho 59 anos. 59 anos. Ou seja, voltando 3 anos, 56 anos atrás, com 56 anos, Isso. você fazia parte de um outro universo. De um outro universo. E como que foi isso? Olha só, o que aconteceu? Eu trabalhava, sempre fui muito feliz em tudo que eu fiz. Eu não posso dizer nada do contrário. Eu sempre fui muito feliz, o trabalho sempre me trouxe muito prazer. Então a mudança ela não veio de uma insatisfação? Não, de forma nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, já que eu também já falei a minha idade, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai procurando um ambiente em que nos traga mais tranquilidade. Perfeito. Que você possa, de alguma forma, gozar a vida de uma forma mais tranquila, né? Fazendo o teu próprio horário, escolhendo as atividades que você vai fazer, talvez até buscando os teus ambientes mais agradáveis. E eu vinha pensando nisso há muito tempo, obviamente, em decorrência de estar avançando na idade. E a gente, quando faz parte de um ambiente, digamos, corporativo, que foi o meu caso, não especificamente que outras pessoas também, que aconteça isso com elas, mas
você vai de alguma forma cansando, entre aspas, daquele ambiente. Você sente uma necessidade. Você precisa de estímulos novos. E eu precisava de desafios nesse sentido. Perfeito. Então eu vinha pensando sobre uma mudança e eu não conseguia encaixar na minha cabeça o que eu poderia fazer. Um belo dia eu estava em casa, enfim, com esses meus pensamentos e tal, fazendo as minhas atividades domésticas, né, tão necessárias aí pra gente, e veio um insight de que, poxa, mas eu gosto tanto de vinho, por que eu não estudo? Ou seja, você sommelier? tinha já uma afinidade, né? Com certeza. Consumidora. Sim, sim. E eu acho que esse ponto que vale de atenção, né, para as pessoas. Porque muitas vezes a gente tem ali um talento escondido, tem uma aptidão para determinada área, e isso pode ser um indicador para direcionar para uma atuação profissional, né? Perfeito. Por exemplo, eu acredito que se eu não tivesse escolhido ser sommelier, eu escolheria ser fotógrafa. Porque também tenho muita afinidade com isso. Perfeito. Acho que eu faço um bom trabalho como fotógrafa. Então, tenho um cuidado todo especial. Não tenho conhecimento. Eu buscaria esse conhecimento e acabaria me inserindo dentro deste contexto. E seria muito, talvez, mais confortável para você se manter, mesmo desacelerando, mas dentro de um universo mais tradicional. Com certeza, a gente busca o conforto, né? Exato. E você foi se desafiando para áreas completamente diferentes, né? Buscando uma profissão relativamente nova. Sim, né? E exato. que hoje está com mais espaço no mercado, né? Não esqueço do meu primeiro dia no Centro Europeu, onde eu escolhi estudar, né, sobre vinhos. E um professor perguntou para todos os alunos, né, o que os alunos desejariam fazer. E eu fui a única que disse, eu quero fazer disso uma carreira. Então, assim, e eu fiz. Então, e hoje eu realmente levo isso com muito comprometimento, muita dedicação. Eu entendo que uma carreira, ela demanda tempo. Obviamente, nos meus, digamos, 37 anos de carreira, no final da minha carreira eu tive um super sucesso, e isso não foi sempre, porque a gente vai construindo esse sucesso, mas esse sucesso, o meu sucesso está sendo construído desde o primeiro dia que eu decidi ser sommelier. Tem uma pergunta só, Ronaldo, rapidinho, a gente está nesse papo, tem uma pergunta da Leilane, que fala assim, também sou 50 a mais. Que legal. E ela pergunta assim, Simone, teve algum momento em que você pensou, fiz uma loucura? Se sim, como que você superou isso? Muitos momentos. Muitos momentos. Porque é justamente isso que nós estávamos comentando. A gente busca o conforto sempre. Então, por muitas vezes que eu via, nossa, não está indo para frente, eu vou voltar atrás. Muitas vezes eu fui pro mercado tentar buscar um novo emprego, digamos assim, entende? Mas assim, ao mesmo tempo eu pensava, não pode ser só isso. E eu acho que aí a gente precisa ter muita tranquilidade. Uma coisa que é extremamente necessária, você tem que ter um recurso financeiro. Você tem que se preservar financeiramente. Se organizar, fazer um planejamento. Exato, se organizar financeiramente, porque senão você perde a tranquilidade no primeiro mês. É porque é natural, Simone, com as mudanças vêm as inseguranças. Com certeza. Então, quanto mais você consegue visualizar, né, esse caminho de maneira ordenada, traz essa tranquilidade que é tão importante, né? E eu sempre tive muita fé. Então, assim, eu sempre rezei muito, eu sempre me apeguei muito nessas questões para que eu também pudesse seguir em frente. Eu acho que algumas coisas são muito necessárias que a gente faça quando a gente decide, né, fazer essa migração. Você tem que se inserir dentro do contexto. Muitas vezes você vai pagar para se inserir dentro desse contexto. E você vai trabalhar de graça para se inserir dentro desse contexto. Porque você precisa ter a experiência. A experiência e ir construindo um portfólio. E precisa ter a segurança naquela tua nova posição. Então, assim, foi isso que eu fiz durante muito tempo. Então, e depois, obviamente, que as pessoas vão enxergando o teu potencial, vão enxergando a tua dedicação e vão até te convidando para fazer mais atividades, às vezes até não remunerada, mas depois você vai, de alguma forma, medindo isso e fazendo as tuas exigências, para que você realmente consiga aí começar a te remunerar da tua nova profissão. É uma construção gradativa, né? É uma construção gradativa, exato. Um ponto que você trouxe antes, né, em relação a quando você estava começando o curso, né, e você foi a única que se colocou ali claramente
nessa busca profissional. Até porque quando a gente fala desse universo do vinho, é muito fascinante, né? Porque não é somente o vinho, é a cultura, é a geografia, é a história, né? Então nós atraímos muitas pessoas, muitas vezes por hobby, né? Mas que isso também, para quem está em casa, muitas vezes em dúvida, né, de qual caminho seguir, pode começar dessa forma, né? Porque você precisa ir se permitindo a ter experiências e entendendo realmente a sua afinidade para transformar aquilo numa profissão. Sim. Então, muitas pessoas no Centro Europeu, seja na gastronomia, no design, na fotografia, eles começam... eu gosto dessa área, mas não tem inicialmente um interesse profissional. Mas quando dá de encontro com aquela realidade, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida que eu não vivo isso todos os dias, né? Então, acho que serve como um estímulo para validação, né? Com certeza, com certeza. Como você falou, é tudo uma construção. Nada acontece por acaso. E você se abrindo para novos desafios e novas experiências, essas experiências chegam até você. Se você se bloqueia, obviamente que nada chega. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um olhar, tanto uma visão de futuro, quanto, obviamente, pesquisar mercado, né, gente? Vamos lá, ninguém digamos, imaturo aqui para imaginar que as coisas vão acontecer e cair do céu. A gente precisa olhar o mercado também para identificar quais são as oportunidades que melhor se adaptam a você. Porque, como eu falei, na área como sommelier, nós temos várias oportunidades, várias atividades para fazer. Tem várias que eu não quero fazer e não tenho afinidade. Então, eu escolhi justamente ser comunicadora, ser educadora, dou aula em algumas escolas, formadora de sommelier, faço divulgações de vídeos contando sempre a história por trás dos rótulos. E é isso que eu acho interessante. Por exemplo, eu poderia comunicar um vinho, eu não comunico o vinho. Eu estudo a história que tem por trás daquele rótulo e eu conto essa história. Porque torna o vinho realmente uma experiência. A pessoa já começa a beber aquele vinho de uma forma diferente. Vinho por vinho, a gente tem N alternativas no mercado. Mas a história por trás dos rótulos, ela realmente te traz um contexto e te traz uma experiência diferente. Perfeito. E então, com isso, você vai construindo a sua identidade como profissional. Perfeito, isso mesmo. E uma coisa que eu acredito que é importante a gente destacar aqui, porque depois de mais de 30 anos aí de sucesso na área corporativa, você descobre, né, uma nova profissão, mas você não começou do zero, né? Exato, foi um ótimo ponto você tocar nisso. Hoje eu sou a Simone Sommelier porque eu tive os meus 37 anos de carreira na carreira corporativa. E o que você trouxe para esse novo desafio profissional? Eu acho que, assim, tem uma questão aqui, por exemplo, que no corporativo a gente aprende muito e é necessário uma organização, um profissionalismo extremo e comprometimentos extremos, porque, assim, como executiva de vendas, nós temos metas. Nós precisamos cumprir. O nosso cliente, acima de tudo, ele é o nosso patrão, digamos assim. Então, existem, além da empresa que te contrata, você tem que ter uma boa comunicação. E as pessoas não se dão conta do quanto a comunicação ela é essencial para... E aqui não é só para sommelier, para qualquer profissão. Você tem que ter a tua articulação, você precisa se posicionar muito bem, você precisa ter encadeamento no teu raciocínio para que você possa expor os teus pensamentos de uma forma a envolver a pessoa que está ativa, né? Exato, porque se você não envolve essa pessoa na tua comunicação, a pessoa se dispersa, ela não vai querer comprar de você, ela não vai querer entender o que você está falando, ela simplesmente vai ir para a cabeça dela, vai se distrair. Então, a comunicação eu acho essencial. A pessoa ter essa destreza e eloquência para se comunicar na sua profissão, em qualquer que seja. Simone, você traz, eu acho que um suspiro de alívio para quem está nos ouvindo. Que bom, né? Porque feliz. Eu acho que isso é um dos bloqueios, né, Flávia? Da pessoa assim, agora eu penso em uma outra área de atuação. Mas eu vou ter que começar e eu não sei nada, né? Então, isso pode segurar e fazer com que a pessoa não siga esse sonho. Então, quando você coloca, né, que essas habilidades, muitas comportamentais, de relacionamento, de organização, isso pode ser aproveitado, você já sai à frente de muitos outros profissionais, Sim, né? Perfeito.
E independente disso, de todo esse background, digamos assim, que eu trago da minha carreira, que realmente me fazem a pessoa e a profissional que eu sou hoje, eu jamais vou dizer não foi bom, não, foi tudo muito bom e cada passo extremamente necessário para que eu tivesse chegado no ponto em que eu cheguei. Mas, assim, tudo isso realmente contribui muito para as carreiras de sucesso. Agora, não se pode deixar de lado a questão de você se aprofundar nos conhecimentos. Sim. Eu me formei sommelier, recebi meu certificado e estudei 2 anos seguidos da minha vida. Eu estudo todos os dias. Não pode parar. Não pode parar. Então, assim, se você conversar com grandes sommeliers, eles estudam todos os dias. Numa leitura de um rótulo, entender uma região diferente, porque aquela uva se apresenta diferente numa região completamente diferente do outro lado do mundo, entender o terroir, entender porque a biografia dessa uva foi reescrita, por quais motivos ela foi reescrita, qual é o relevo, enfim, a geografia em geral, qual é a cultura daquela região. Então, assim, tudo isso é extremamente necessário para de alguma forma, construir o teu portfólio, né, de conhecimento, para construir o teu repertório, até para você falar também com segurança sobre algumas regiões, enfim, que outras pessoas também não conhecem, né? Se desafiar na questão do não consigo estudar. Gente, senta e estuda, porque senão isso é uma etapa necessária, entende? Você não vai se destacar. Aí eu comentei também com relação a gente buscar os diferenciais, né? Comunicação é um diferencial, a dedicação, comprometimento e estudar é um diferencial. Quem gosta e quem quer estudar. E hoje com a tecnologia a gente tem tudo tão à mão, né? E a gente não pode negar isso. A questão do avançar na idade traz isso pra gente, né? Com certeza. Com certeza. Até a gente fez notas aqui sobre a questão da terceira idade. Envelhecer é um privilégio, né, Simone? E quando você ainda tem um sonho e faz disso um plano, né, arquiteta, esse plano é muito mais bonito ainda. Não, e te traz muita jovialidade, né? Porque você se sente assim, recomeçando na vida. São descobertas, né? Com certeza. É a nova adolescência. Exato. Hoje as pessoas que me rodeiam são muito mais jovens do que eu. E a gente se realimenta dessa juventude. Então, assim, isso também é um ponto extremamente positivo. Então a gente vai assim e conhecendo e de novo, né? Estando aberta a conhecer, estando aberta a ter essas novas experiências. Tudo é desafio. Então, assim, é a forma como você enxerga esse desafio. Ele vai ser a história do copo meio cheio, né? E meio vazio. Ou seja, isso é um desafio e vai me fazer bem. Ou não, isso vai me fazer voltar para trás. E para mim, na minha vida, eu nunca entendi que eu tivesse que fazer o regresso. E sim, ir para frente. É interessante quando você traz isso, porque realmente você cria novos pontos de motivação. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas, elas vêm no piloto automático. Sim. Elas vão empurrando um trabalho, né? Vão vivendo uma vida que muitas vezes não pertence a elas, mas por esse comodismo, né? E por não ter esses novos estímulos. Com certeza. E daí é interessante duas coisas. O que você falou, né? Em relação ao aprendizado contínuo, e o plano que a Flávia trouxe, né? Porque eu acredito que quando a gente fala dos novos aprendizados, isso é lei hoje. Uhum. Não tem como qualquer profissional de qualquer área se manter útil para o mercado de trabalho se ele não buscar desenvolver novos conhecimentos. Isso é um diferencial. Né? E precisa do planejamento, porque senão também você fica numa superficialidade, né, de consumir conteúdos, mas não de uma forma estruturada, que não traz o profissionalismo que a gente precisa para ter uma atuação realmente de qualidade, né? Perfeito. E uma coisa que eu queria entender de você, Simone, não foi fácil, como você falou, teve os desafios, teve alguma hora que você falou, não, quero desistir, já fiz o que tinha que fazer, né? Talvez não seja esse o caminho. Teve algum medo marcante, um momento marcante? Se não tiver o medo todos os dias, você não vai para frente. Porque isso é assim, gente, eu dou aula sobre alguns países e todas as vezes que eu vou dar uma aula, eu estudo todo o conteúdo de novo. E estudo mais coisas. Sim, por quê? Porque assim, sempre tem algo novo para você falar e sempre tem uma forma de você também desafiar os alunos. Então, todas as vezes que eu vou dar aula, eu também sinto medo. Todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, que eu sou convidada, eu sinto medo.
Mas assim, eu vou com medo. Eu vou com medo porque aquilo me motiva. Eu sei que no final o sucesso virá, porque a dedicação em estudar, em fazer um material bem apresentado, em comunicar bem, aquilo virá naturalmente. Então, assim, medo a gente sente todos os dias. É o combustível. Com certeza. E pra gente ir finalizando aqui, Simone, em que momento você entendeu, estou no caminho certo? Deu boa. Olha só, eu acho que no caminho certo eu me senti desses 3 anos há 1 ano atrás. Eu até então, eu estava, digamos assim, durante os 2 anos, eu sabia que eu teria um tempo pela frente para a construção, mas a partir de 1 ano eu comecei a ter resultados efetivos, palpáveis, financeiros dessa atividade nova. E reconhecimento, que é uma coisa de extrema importância. O reconhecimento, tanto do mercado, quanto das pessoas que te contratam, quanto da opinião alheia. Enfim, eu tenho a minha página, né, no Instagram. Qual é? @gentedevinho, gente de vinho. Legal, então o pessoal segue aí. Isso, gente de vinho. Mas... E aí, assim, digamos, o reconhecimento e a opinião das pessoas, eu acho que vale muito também. Mas é interessante essa questão da maturidade, de entender realmente essa construção, né, e não desistir. Sim. Né? Porque se você tem um propósito, tem uma intenção clara, né, você precisa ser persistente. Sim. Ainda mais na criação de um novo caminho. Sim, né? é um processo. Porque se você pensar que no início da tua carreira, independente da tua idade, lá atrás, você percorreu uma carreira imensa para você ter sucesso de 20, 30, 15, não importa quantos anos, porque você vai ter, de uma hora para outra, é como assim, tinha uma pessoa que eu gostava muito que me dizia, você não consegue querer ser cantora de uma hora para outra e sair do chuveiro para ir para o Maracanã. Não existe isso. Você tem etapas, e essas etapas elas precisam ser respeitadas, e você precisa saber qual é o teu posicionamento dentro de cada um dos processos. Como eu falei, vai começar trabalhando de graça? Vai, para ter experiência. Depois você vai medindo e você vai fazendo as tuas exigências para que você chegue em determinado ponto. Não, o meu valor é esse. Então, assim, isso é uma construção. Perfeito. Inspiradora, realmente, Nossa, essa história. Ai, Simone. que bacana, eu fico muito feliz e espero realmente que as pessoas escutem isso com o coração aberto e imaginando que essas mudanças são realmente possíveis. Exato. Quanto mais quando a gente fala de um mercado de trabalho hoje que tem 5 gerações, todas as gerações trabalhando ao mesmo tempo. Sim. E você não se limitar por conta da idade, né? A idade traz algo maravilhoso, que é a experiência e é a cautela, né? Esse planejamento que é tão importante. Claro que a juventude é maravilhosa porque você arrisca, você pula e você... Tudo bem. Se eu quebrar a cara, eu tenho tempo. A gente chega num ponto em que o tempo ele é muito precioso. Sim. Mas dá tempo, gente. 3 anos passam voando, não passa? Voando. Voando. Aí você pensa assim, nossa, faz 3 anos que eu penso nisso, eu podia estar no mercado de trabalho, né? Exatamente, Cursos rápidos lá no Centro Europeu, né, Ronaldo? Você descobrir, né, que existe um caminho, né, que a partir de uma decisão você pode mudar a sua vida. Sim. Né? Você poder olhar para trás e falar, nossa, realmente era possível, né? E olhar para frente e descobrir que sim, sempre vai ter um próximo capítulo, né? É verdade. O Centro Europeu é maravilhoso porque o espaço é maravilhoso e o acolhimento, a Simone pode Com certeza. contar isso com propriedade, né? Você Sim. chega lá com pessoas que falam assim, vem que a gente vai junto, né? É isso aí. Muito Simone, muito obrigado pela sua presença.